Bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É ali que você encontra materiais evangélicos, bíblias, comentários bíblicos, revistas, todo material evangélico para o seu crescimento espiritual. A CPAD é a loja que você encontra em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, onde estamos, agora ela está na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ali no novo templo também, no térreo, você tem a livraria da associação. Você procura ali Pastor Silas, o Alex, ali também tem todo o material evangélico de que você precisa para o seu estudo e crescimento espiritual. Você que é professor e aluno de escola dominical, você precisa ter boa Bíblia, bons comentários bíblicos, ler bons livros. Isso é muito importante. E além da CPAD e da livraria da associação, você tem também a Provix, a livraria online do pastor Fernando, onde você também encontra materiais evangélicos. Você pede online e recebe aí no aconchego da sua casa. Portanto, é muito importante você estar sempre bem preparados, com bons materiais para estudar. Estamos na lição, então, de adulto, do terceiro trimestre de 2024, da nossa CPAD. O tema geral é o Deus que governa o mundo e cuida da família. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, né? Ele é jornalista, bacharel em teologia, bacharel em direito, ele é procurador-geral do município de Ji-Paraná, lá em Roraima. Então é um homem preparado para nos ensinar. Vamos à lição número 3, 21 de julho de 2024, mas antes eu preciso que você dê o seu gostei, que você se inscreva no canal, se não é inscrito, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e incentive essas pessoas a se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante para nós levarmos a palavra mais longe. Aqui embaixo também tem o Pix, né, o número do nosso celular, é 11 São Paulo, né, 989156905. Se você puder e quiser, contribua com o nosso canal, invista no reino de Deus, né? Envie a sua oferta, isso é muito importante. Quero agradecer profundamente aqueles que já têm feito isso. E você que ainda não fez, está perdendo a oportunidade de investir no reino de Deus. Se você quiser ser um membro, ajudador, colaborador do nosso canal, um patrocinador, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Nos chame lá no privado, quem sabe você vai nos ajudar patrocinando esta obra. Isso é muito importante. Quero fazer meu agradecimento aqui ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos cedido esse espaço como estúdio provisório para gravarmos as aulas da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, sua família e o faça sempre prosperar. Vamos lá então à lição número 3. Esse trimestre está uma bênção, né? Lição 3, 21 de julho de 2024, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática.
Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Vamos lá, leitura em classe, Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, do versículo 14 ao 19. Então, se levantou ela com as suas duas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Olha que lindo, né? Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. A palavra-chave aqui desta lição é a palavra mais linda da língua portuguesa e da língua mundial: amor, né? Palavra-chave. Vamos ver, já fizemos uma panorâmica na primeira lição do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados principalmente em Ruth, Noemi e Boaz. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais fundo na história. Nessa lição nós vamos ver o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, né? Esse amor era mútuo, de sogra para nora e de nora para sogra. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Aqui nós temos um exemplo de abnegação, temos um exemplo de amizade sincera, amizade verdadeira, né? Primeiro, a proposta de Noemi, uma crise em família. Qual família não tem crise, não é verdade? É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado dos seus atos. Tá? Não podemos passar por cima, né, da história. Principal provedor da casa, o seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, é o significado de Elimeleque. Elimeleque havia morrido,
Elimeleque havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quelion, que significa defiamento. Olha os nomes da Noemi e do Elimeleque, né? Eles dois, Quelion e Malom, casaram-se e tiveram morte prematura, ou seja, morreram cedo, deixando viúvas a moabita Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Então, são os nomes. Lembrando que os nomes naquela cultura hebraica, eles tinham um significado muito importante, ou por causa da situação que o pai e a mãe estavam vivendo, ou por causa do contexto histórico, enfim, o nome não era igual hoje, você escolhe o nome pelo som, você escolhe o nome por causa de um artista ou de um jogador de futebol, não. O nome naquela época tinha a ver com o contexto que o casal, que a mãe, que o pai estavam vivendo. Então, por aí você tem uma ideia por que Ruth se chamava amizade e a outra se chamava pescoço, a Orfa, né? Considerando então a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Então eram provavelmente crianças pouco saudáveis, né? A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amargosa. Então, perder 2 filhos, perder o marido, né, não era uma situação muito fácil. É da pessoa desesperada, da pessoa se sentir realmente amargurada, amaldiçoada. Era como as pessoas se sentiam nesse contexto que Noemi estava. Número 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Vamos dar uma olhadinha em Eclesiastes, logo depois de Salmo, depois de Provérbios, você tem aí Eclesiastes 7 e 14. Provérbios, depois Eclesiastes 7, 14. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Assim, 7, 14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o bem e o mal, eles chegam na nossa casa, eles chegam na nossa vida. E nós temos que fazer o quê? Confiar em Deus, tá? A diferença, então, é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Lá em Efésios 6 e 13, olha o que o apóstolo Paulo orienta os cristãos. Efésios capítulo 6 e o versículo 13. Por isso, peguem, na linguagem de hoje, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. É para pegar e vestir a armadura. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então é para pegar a armadura, é para estar preparado. Você que assiste a aula da escola dominical, você que frequenta a escola dominical, você está pegando a armadura de Deus, você está se preparando para o dia mau. É isso que ele está falando aqui. Então, a diferença é como cada um se comporta
em meio às tempestades da vida. Lá em Mateus 7, 24 a 27, fala sobre a casa construída sobre a pedra e a casa construída sobre a areia ou na areia. Você já viu o que vai dar, né? Noemi não escondeu seus sentimentos, ela estava arrasada, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, mas também não os explorou, né? Não explorou os seus sentimentos com autopiedade ou autocomiseração. Ela não ficou ali, né, se martirizando, sendo pobrezinha, coitadinha, não. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou com suas noras para voltar para Belém. Está lá em Rute 1, 6 e 7. Tá? Então ela levantou, parou o luto e vou voltar para minha terra. Ela teve uma atitude de liderança, veja, em meio ao sofrimento, ela decidiu liderar, ela decidiu se levantar, mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Então ela não ficou ali querendo se suicidar, querendo morrer, e não, ela tomou uma decisão, né? A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Você já imaginou caminhar 120 quilômetros? Sem carro, sem Ferrari, sem nada, a pé, 120 quilômetros, tá? Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Então, veja uma senhora caminhando 120 quilômetros, subindo e descendo o morro para poder voltar para sua terra, que era Belém. Se ela tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Vejamos aí Provérbios 24 e 10. Logo depois de Salmos, você tem Provérbios. Abra aí em Provérbios 24 e 10. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você não levantar, não sacudir a poeira, não tomar uma deliberação, você vai ficar prostrado, você é uma pessoa frouxa, você não tem iniciativa. Foi o caso de Noemi. Era uma idosa, era uma senhora, mas ela resolveu tomar as rédeas da sua vida. Quando ela soube que em Belém já estava tendo plantação, já estava tendo pão, ela voltou. Tá? Então, tirando força da fraqueza. Isso não é fácil, é uma lição, é muito difícil falar igual nós estamos falando aqui, ensinar. A gente sabe que assim é fácil. Só quem está passando é que sabe onde o calo está doendo, onde está a amargura. Não é fácil, eu sei, eu já tive minhas crises, tenho meus momentos ruins, tenho meus sofrimentos, como todos nós temos, mas a gente não pode ficar paralisado, tá? Número 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Elas se sentiam na obrigação. Mas tão logo começaram a viagem, né, quando elas começaram a ver a dificuldade, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Ela ia voltar para Belém, mas ela falou, não, vocês não têm essa obrigação, vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês não precisam ir comigo. Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas.
Então, a Noemi estava fazendo aquilo ali por amor a essas jovens, não era porque ela estava desprezando. Não, ela estava dando a liberdade para elas voltarem e tentar ser feliz lá em Moabe, na terra dos seus pais. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam se casar novamente e poderiam constituir outra família, tanto Ruth quanto a Orfa. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Ela não fez manipulação emocional, ela não pousou de pobrezinha, de coitadinha, não. Ela foi real. Tá? Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Ou seja, você falar a verdade, você não manipular as pessoas. Relacionamentos saudáveis demanda autenticidade, demanda verdade, sinceridade. A manipulação emocional é sutil. A manipulação ela vai, devagarinho ali e costuma se manifestar desde a infância. Então, a pessoa manipuladora, ela já vem com esse histórico desde novinha, tá? Manipulando, manipula a mãe, manipula o pai, vai manipulando. E na vida adulta ela vai continuar, porque às vezes faz parte do caráter dessa pessoa, tá? O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias, elas não são manipuladoras, elas amadurecem, elas vivem pela verdade. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos ao número 2. Número 2, a convicção amorosa de Ruth. Agora começa a história da Ruth, Uma amizade provada e aprovada. O que significa isso? Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. A Orfa amava a Noemi, mas tinha restrição. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. A Orfa achou, não, já que ela está me liberando, então eu vou voltar para casa, eu vou ser feliz, eu vou casar de novo lá, vou voltar para os meus pais. Chorando, não sei se essa lágrima era de verdade, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ou seja, ela não foi fiel a Noemi. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Olha a diferença das duas, Ruth e Orfa. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Noemi era firme, Noemi ela tinha um amor sincero. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. Tá? Ela queria liberar Ruth. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, que era uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, que é essa frase do texto áureo: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Tá? As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Ruth sabia que não ia ser fácil, 120 quilômetros de caminhada. A Ruth não sabia o que esperava por elas lá em Belém, mas ela sabia de uma coisa: ela queria estar junto com a Noemi, ela queria estar junto com a sogra, ela não ia abandonar a sogra. Olha que amizade verdadeira, é uma amizade que podia se submeter à provação. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão
na adversidade. O amigo verdadeiro, tá? É um irmão na hora da adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Então a Ruth sabia que ela teria que trabalhar pelas duas, teria que sustentar a sogra, teria que proteger. Aí ela estava ali. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Então veja, essa Ruth, ela era companheira de verdade. Ela estava comprometida com a sua sogra. Ela estava disposta a dar a própria vida pela Noemi, pela sua sogra. E isso não ficou somente em palavras, isso não era da boca para fora, tá? Transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Tá? Então, isso aqui não ficou só no discurso oral, ela provou isso na prática. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Você tem amigos sinceros? Você tem pessoas com quem você possa contar? Você é um amigo sincero que as pessoas podem contar com você? Você já parou para pensar nisso? Tá? Um amor prático. Chegando então a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Não, Ruth não era uma sonhadora, tá? Encarando a realidade, ou seja, tem que pôr a mão na massa, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso. Era um trabalho difícil, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Olha a humildade da Ruth. E qual era esse trabalho? Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Isso aí está lá, Ruth 2:2, Levítico 19, 9 e 10, Deuteronômio 24, 19. Então havia uma ordem de Deus para que na colheita o que caísse era para deixar no chão para os mais pobres. Era esse o trabalho que Ruth se prontificou. Ela ia pegar aquilo ali porque um trabalho de, digamos, entre aspas, né, de mendicância. Ela foi mendigar, né, para que ela pudesse comer, e a sua sogra Noemi. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Então, todo cristão tem um compromisso com os pobres e necessitados, mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres. Aqui ele está falando de pobre vagabundo, que não quer fazer nada, tá? Que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Então, havia esse trabalho para os pobres, que era catar as sobras, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, então se a pessoa tivesse uma doença mental, ou se ela tivesse um aleijão na perna ou na mão, tá? O mesmo princípio vige até hoje, está em vigor até hoje, tá? Ruth trabalhou e trabalhou muito nos campos de Boaz. A Ruth ela se dedicou ao trabalho para poder sustentar a sogra. Seu esforço, o esforço de Ruth, impressionou o chefe dos trabalhadores. Chamou a atenção. O trabalho, a dedicação dela, o esforço dela chamou a atenção dos trabalhadores, do chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, mas ela praticava o amor. Então veja que Ruth não era de língua, ela não amava de falar, ela
praticava, ela provou que amava, tá? O amor prático, tá? Número 3, estamos caminhando para o final. Deixa aqui o seu gostei, ele é muito importante para nós. Deixe algum comentário aqui embaixo. Me diga se você parece com Ruth ou se você parece mais com a Orfa, que na hora que a coisa apertou, ela voltou. Ou você é uma pessoa amargurada como a Noemi, por causa das lutas, dos problemas. Dá algum comentário aqui, por favor. Né? Mostra que você está vivo, isso é importante. Tá? Vamos lá, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Essa frase aqui é frase de quem se converteu, né? Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Tá? Então ela se entregou ao Deus de Israel. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Então ela não só falou, né? Ela demonstrou que realmente ela pertencia agora ao Deus de Israel. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas. Lembra de idolatria, imoralidade, paganismo? Ruth deixou essa vida para lá e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. A vida dela lá em Belém não foi fácil. Discriminação, desrespeito, ela não era judia, né? Imagina a situação dela, né? Manteve uma vida austera, séria e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Tá? Ela se dava ao respeito, isso é importante. Ela zelava pela reputação. Aí Ruth 3:11 diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Tá? Então ela tinha um bom testemunho. Tá? Uma fé que inspira, né? A vida de Ruth inspira, né? A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra, né? A Noemi influenciou a Ruth. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé, né? A Ruth dando testemunho da fé da sua sogra Noemi. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mulheres mais novas. Então, as mulheres velhas, mais velhas, elas precisam ser exemplo para as novas, tá? Mesmo em meio à pressão da sociedade. Precisa dar um bom exemplo, tá? A sociedade mundana, a sociedade hedonista, uma sociedade idólatra. As cristãs mais velhas precisam dar um bom testemunho. E por último, sensibilidade sob liderança. O que significa isso? As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. A mulher, ela é naturalmente mais espiritual que o homem. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. As mulheres foram as primeiras, está lá Lucas 24, de 1 a 10, João 20, do versículo 11 ao 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino, esse potencial, a sensibilidade espiritual, é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Tá? Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade espiritual maior do que o homem, e quando ela tem uma liderança, essa sensibilidade floresce
e essa mulher se torna extremamente produtiva e útil no reino de Deus. Para terminar, então, o relacionamento de Ruth e Noemi nos ensina quão precioso para Deus é o amor ao próximo, o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado uma da outra, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é a nossa igreja local. Tá? Então, o primeiro, praticar o amor em casa, entre os membros da família. E o segundo ambiente, tão importante quanto, é a igreja local. Ame as pessoas da sua igreja, ame o seu pastor, ame os seus líderes. Pratique o amor de Deus onde você congrega. Vista a camisa, trabalhe pela sua comunidade. Isso aí é a expressão do amor de Deus. Assim nós terminamos a lição 3, 21 de julho de 2024, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Espero que você esteja sendo edificada pela palavra de Deus, edificado pela palavra de Deus, como eu estou sendo. Bem-vindo a esse terceiro trimestre de 2024. Estamos juntos, um abraço apertado para você e sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.